Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós iremos falar sobre o espaço urbano. O espaço urbano é aquele espaço que, diferentemente do rural, ele tem atividades econômicas ligadas ao setor industrial e ao setor comercial. Então a gente tem o setor terciário da economia, que é o setor de serviços, comércios em geral, e o setor secundário, que é o setor das indústrias. Essa é a principal característica do ponto de vista econômico, administrativo que a gente tem no espaço urbano, certo? E aqui eu começo a minha aula com uma imagem de uma favela do espaço urbano. A gente sabe que o espaço urbano ele possui problemas. A gente tem aqui no canal também aulas sobre os problemas sociais e ambientais urbanos, e muitas vezes o que se mostra numa aula de espaço urbano são apenas os prédios lindos, maravilhosos, espelhados e que todo mundo gosta tanto do ponto de vista arquitetônico, Eu mostro aqui uma favela, essa aqui é a favela da Rocinha, e eu estou justamente com essa foto de cabeça para baixo. Essa foto está de cabeça para baixo por quê? Porque justamente na favela da Rocinha a gente tem uma vista tão linda para a praia de São Conrado, que as pessoas acabam utilizando as lajes para ocupação, para fazer festas, para pegar sol, enfim. As pessoas pensam, o cara está perto da praia, o cara está 2, 3 quilômetros às vezes da praia, 2 conduções, 3 conduções para chegar no mar. Então, ao contrário do que muita gente imagina, muita gente vai ficar tendo um relacionamento bem pequeno ali com o mar e vai acabar pegando o sol ali na laje e tal. Então aqui a gente tem a belíssima vista da praia de São Conrado, e enfim, essa é a favela da Rocinha, uma favela bastante, vamos dizer assim, glamorizada ao longo da história, visitas e tal, mas é uma favela, gente? Tem toda aquela dificuldade, aquela carência de recursos básicos que a gente deveria ter. Aqui uma vista do sentido contrário, agora olhando a favela, pintadinho, bonitinho. O pessoal deu uma glamorizada no lugar, mas o fato é que ali faltam serviços públicos básicos muitas vezes e as pessoas têm algumas dificuldades, certo? Vamos adiante. Conceito de crescimento urbano. O que é o crescimento urbano? É o aumento da população urbana em relação à população rural. Basicamente, o crescimento urbano é o aumento da população em área urbana. Muitos livros de geografia também consideram que urbanização tem o mesmo significado. O aumento da população em área urbana representa urbanização. O percentual de pessoas em área urbana aumentando já é urbanização. Já se a gente comparar, observar estudos ligados a urbanismo, a arquitetura também, a gente vai ver que o conceito de urbanização ele pode vincular à infraestrutura. A área urbana ela difere da área rural por ter coleta de lixo, por ter água encanada, por ter energia elétrica. Então são fatores bem importantes aí também, no que diz respeito à infraestrutura da área urbana. Então, urbanizado é aquele lugar que tem coleta de lixo, que tem água encanada, que tem eletricidade e assim por diante. Sítio urbano é o lugar onde que a cidade se instala, onde que a cidade acaba se assentando. Então, são as características geográficas do lugar onde que a cidade se instala. Aqui a gente tem uma cidade como Brasília, onde que o lugar foi selecionado e eles iniciaram o projeto a partir de um lugar escolhido. Então é um sítio urbano que costuma ter menos problemas com enchente, enxurrada, com deslizamentos. Então, onde as questões naturais, principalmente, são aí limitadas em termos de trazer problemas depois para a cidade. A cidade de Florianópolis é uma cidade que tem muito problema urbano, porque o sítio urbano de Florianópolis é uma ilha e tem muito morro e tem uma série de dificuldades. Não tem água em abundância para conseguir oferecer para a cidade. Eles têm que procurar em cidades vizinhas a água para abastecer a cidade ali da grande Florianópolis. Curitiba já é um lugar também com menores problemas, que teve um planejamento por trás de Curitiba, cresceu para o lado onde que poderia. Então, um sítio urbano mais razoável. Mancha urbana. O que é mancha urbana? Quando você olha lá no Google, por exemplo, vai no Google Earth e coloca lá para ver imagem de satélite. Você coloca a imagem em cima do Brasil, você vai ver um predomínio de cor verde. Nem tudo é floresta, Pode ser que é plantação e tal, mas há um predomínio da cor verde, Que bom que há um predomínio dessa cor. Quando você vai dando zoom, vai chegando em cima de uma cidade, você vai vendo a mancha urbana. Então vai mudando para uma tonalidade de roxo, de cinza, uma cor de asfalto, uma cor de concreto, misturado com a cor de telhado. Isso é a mancha urbana. É aquela área que dentro do perímetro de uma cidade, de fato vai se apresentar com rua calçada ou asfaltada, com edificações. Isso é a mancha urbana. Que a gente tem a evolução da mancha urbana da cidade de São Paulo.
Em 1905 era só essa região mais centralizada, em 1930 ela já foi ampliada, foi um pouco mais para o sul, um pouco mais para o leste. Em 1965 a gente já ocupa praticamente todo o perímetro central, né, do que é conhecido como município de São Paulo, né? E em 2000 a gente invade bastante essas áreas aqui mais ao sul da região de São Paulo, né? Que é bastante montanhosa já, é uma região cheia de morros e tal, nascentes de rios aqui na zona leste, tá? Então a gente teve uma ocupação, uma ocupação bastante intensiva de áreas de mananciais, de áreas que não deveriam ter ocupação. Essa região aqui já é chamada de Zona Sul de São Paulo, né? Isso aqui seria um extremo sul, um lugar que praticamente nenhum paulistano conhece, né? É um lugar muito distante do centro da cidade. Quando as pessoas chegam na cidade pela estrada, normalmente elas vêm por aqui, vai dar ali em Taboão da Serra, vai entrar no Morumbi, e esse é o caminho mais próximo para quem está saindo aqui do sul indo para São Paulo. Normalmente você vem por fora, ó. Você não passa por aqui, tá? Então essa área aqui pro lado de cá, ó, onde que tem o das Artes e em diante, e acho que tá com a Aquecetuba, fica por ali também, né? Então a gente tem é outra cidade que eu estava querendo lembrar, mas pode ser mudar até Budas das Artes. A gente já vai entender que você vai chegando por fora, né? Que é um perímetro bastante urbanizado de cidades que a gente tem por aqui, e aqui dentro do município de São Paulo nem tanto. Aqui a gente tem a evolução da mancha urbana da Grande São Paulo. A data que não está aparecendo aqui é 1975, aqui já é 1980 e pouco, 1995, a última imagem que a gente tem aqui. Então, a gente consegue notar que apesar daqui, ó, a gente vê uma diferença bem grande entre 1965 para 2000, que tem toda essa ocupação dessa área aqui muito ruim da cidade, né? Entre os anos 70 e os anos 2000, a gente tem uma diferenciação da mancha urbana muito pequena. Isso significa que, se eu tive aumento populacional dos anos 70 até os anos 2000, sim, a gente teve uma grande evolução populacional. Se não aumentou muito a mancha urbana, significa que a cidade se verticalizou bastante, certo? Hierarquia urbana. O que é hierarquia? Hierarquia é uma escala de influência, né? Uma escala de poder, né? Dentro do exército, a escala de poder é soldado, obedece o cabo, que obedece o sargento, que obedece o tenente, que obedece capitão, e por aí vai. Isso é uma hierarquia militar, né? Uma hierarquia urbana vai começar com a cidade, né? Vai depois para o centro regional, capital regional, metrópole, tem vários tipos de metrópole, até chegar nas megalópolis, certo? Vamos lá então. Primeiro elemento de hierarquia urbana que a gente vai identificar, na verdade, é a vila. O que é a vila? A vila é aquela urbanização de uma pequena área da cidade chamada de bairro, por exemplo. O bairro não tem prefeito, certo? Mas ele tem a centralidade dele ali e tal, então é como se fosse uma mini cidade dentro da cidade. Então a vila, né, é aquele lugar onde tem a farmácia, os serviços são prestados dentro de um bairro, tá? Então vila é a centralidade do bairro. Cidade é a área urbana do município. A menor unidade administrativa do Brasil é o município. Temos 5.570 municípios no Brasil. A cidade representa a parte urbana dos municípios. Beleza? Capital subregional, centro regional é aquela cidade que imediatamente vai acabar prestando alguns serviços que as cidades muito pequenininhas não oferecem. Então, por exemplo, uma cidade de 10 mil habitantes, ela normalmente acaba sendo influenciada por um centro regional, uma cidade com 30, 50, 60 mil habitantes. Depende da região do Brasil e tal, uma cidade de 50, 60 mil habitantes pode ter uma função até de capital regional praticamente, certo? Capital regional normalmente uma cidade com mais de 100 mil habitantes, 300, cidade de Blumenau, que é a cidade onde que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, né? É uma capital regional, ela tem 350 mil habitantes, ela tem vários hospitais importantes, tem universidade, tem uma centralidade, né, que presta muitos serviços para mais de 1,5 milhão de pessoas do Vale do Itajaí. Depois vem a metrópole. O que é a metrópole? A metrópole é uma cidade que tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem que ter mais de 1 milhão de pessoas para ser metrópole. Então Santa Catarina, por exemplo, não tem metrópoles. Megalópole. Para falar de megalópole, a gente vai ter que entender o conceito de conurbação, tá? O conceito de conurbação. Aí a conurbação eu vou falar depois, né? Mas eu já vou ter falado, na verdade, que eu vou, na verdade, falar agora. Conurbação é a junção da mancha urbana de duas ou mais cidades,
tá? Então, a megalópole, ela é uma cidade que representa a conurbação de metrópoles importantes. Enquanto que uma conurbação simples é entre, por exemplo, Florianópolis e São José, aqui na grande Florianópolis, em Santa Catarina, né? A megalópole, ela é a conurbação de São Paulo com Rio de Janeiro, né? De Boston com Nova York, com Washington, né? Isso representa uma megalópole. Tem slide separado só para isso, eu que me dei spoiler aqui. Então aqui a gente tem, por exemplo, a rede urbana de Santa Catarina, polarizada principalmente por Floripa, né? No oeste a gente vê Chapecó, Blumenau, Joinville. As estrelas ao redor de Joinville não aparecem com a mesma influência, por exemplo, do que Chapecó, porque na verdade quando eu peço para retirar o estado do Paraná do mapa, né? Acaba levando a mancha urbana junto. O que acontece com Joinville? Joinville é uma cidade extremamente dependente de Curitiba. Ela não é uma grande influenciadora de Santa Catarina como acontece em Chapecó, por exemplo. Tá? Então, por ter uma proximidade muito grande de Curitiba e por essas cidades do Planalto Norte Catarinense estarem em cima da serra e Joinville está embaixo, né? Muitas dessas cidades vão procurar serviços lá na cidade de Curitiba, que é uma metrópole. Tá? Então, ela acaba ofertando muito mais coisas do que Joinville numa distância extremamente parecida. Aqui a gente tem a rede urbana brasileira, dá para notar que a maior parte das cidades metrópoles e capitais regionais estão próximas do litoral, né? A influência portuguesa na nossa colonização, ela tem uma relação muito forte com o litoral, então a maior parte da nossa população vive em função da proximidade com o mar, com o comércio internacional também tem a ver com isso, né? E a gente teve alguns elementos na nossa história que fizeram essa ocupação interior, que também foi bem importante, né, para aproveitar bastante o território, economicamente falando, né, a criação, por exemplo, de Brasília em 1960, né, lá no Centro-Oeste. Definições: município é uma unidade administrativa, certo? A palavra município é referente a uma unidade administrativa, enquanto que cidade significa uma área urbana do município, beleza? Metrópole, mais de 1 milhão de habitantes. Megalópole é a união de 2 ou mais regiões metropolitanas e bem importantes, certo? Não é qualquer região metropolitana. Megacidade, tem que cuidar para não misturar megacidade com megalópole, beleza? Megacidade é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, não é a junção da... não, megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes, ponto final. Metrópoles, aqui a gente tem as maiores metrópoles do mundo, né? E um comparativo de 1975 até 2015. E uma coisa que essa imagem aqui, por exemplo, é retirada de questão de vestibular. Em muitas questões de vestibular aparecem esses comparativos e normalmente eles pedem para você entender o seguinte: em 1975, a maior parte das metrópoles do mundo, então não muito tempo atrás, assim, né, 45 anos atrás, a gente tinha como principais metrópoles do mundo muitas cidades dos países mais ricos do mundo. Já em 2015, 2020, podemos falar por hoje, o grande crescimento de cidades, metrópoles, regiões metropolitanas gigantescas está ocorrendo dentro de países pobres. Países da África, como a Nigéria, como o Quênia, né? Na Tanzânia, no Paquistão, lá na Ásia também, o próprio Brasil. Então a gente tem países que não têm uma infraestrutura muito boa para crescer, mas estão crescendo vertiginosamente. O Brasil não está crescendo tanto não, mas algumas regiões ainda estão crescendo bastante. Ou seja, a maior parte dos municípios das grandes cidades do mundo, né, em 2050, em 2100, estarão em países extremamente pobres. Acontecerá com a Nigéria, acontecerá com o Paquistão, acontecerá com o Quênia. Essas são as 3 maiores preocupações do mundo com relação ao crescimento populacional. Lugares com horrível infraestrutura. Vamos dar uma olhada na tabela aqui, ó. Então, Tóquio, desenvolvido. Mumbai não, Cidade do México não, São Paulo não, Nova York sim, Delhi não, Xangai não, Calcutá, Índia não, Dhaka, Bangladesh não, Jakarta, Indonésia não. 2 dos 10 maiores aglomerados urbanos do mundo, porque o conceito de metrópole, região metropolitana e aglomerado urbano, ele diverge aí em vários lugares do mundo, então nem sempre a gente faz um comparativo adequado, mas em geral, estudos levam a gente a esse entendimento de tamanho de cidade aí. Aqui o tamanho das cidades brasileiras, ó, as maiores metrópoles brasileiras, São Paulo em 2010 com 10,6 milhões de pessoas.
Em 2000, isso aqui é sem a região metropolitana, porque no slide anterior a gente viu uma informação maior para São Paulo, certo? Ó, 20 milhões em 2015. Como aí? Aqui a gente está falando em aglomerados urbanos. Aqui a gente está falando só no município de São Paulo. Beleza? Então, teve um crescimento de apenas 2% em 10 anos, cara. Tem cidade aqui em Santa Catarina que cresce 1, 2% por ano a população. Então São Paulo cresceu só 2% em 10 anos. Então a cidade de São Paulo não é mais tão atraente assim para que muita gente passe a morar nela. Tem gente saindo, gente entrando a todo momento. O saldo é pouco positivo atualmente. Ele é muito positivo em Brasília, né, que de 2 milhões de pessoas foi para 2 milhões e 469 mil, né, de 2000 para 2010. Né, foi muito positivo para Manaus, de 1 milhão e 400 mil para 1 milhão e 700. Mas grande parte das metrópoles já consolidadas no Brasil não tiveram um crescimento tão grande assim. E aqui a gente tem um comparativo com relação ao IDH, que é um indicador de qualidade de vida importante aí para o mundo inteiro, né? Criado pela ONU nos anos 90, para medir a qualidade de vida do país. A gente consegue ver que as regiões metropolitanas mais ricas do Brasil é as que aparecem com melhor IDH. Tá? Como é o caso de São Paulo, Distrito Federal, Campinas, Curitiba, né? Vale do Paraíba, que fica obviamente no sudeste e não na Paraíba, né? Para quem não conhece. Tá? Então assim, ó, o IDH é mais alto, mas cuidado. Né? Sempre que eu dou aula de IDH para meus alunos, eu digo, olha, o IDH, quando a gente compara o IDH de municípios dentro de um país, a gente nem sempre está considerando o custo de vida desse lugar. Então, a renda dos paulistas é muito maior do que a renda dos catarinenses? É. Só que quantas vezes mais custa viver lá do que viver aqui em Santa Catarina? O sujeito que vive com R$1.000 em Blumenau e o sujeito que vive com R$1.000 na cidade de São Paulo, quem vive melhor? Né? A cidade de São Paulo ela tem melhores UTIs, tem um monte de coisa que quem ganha R$1.000 não vai ter acesso. Tá? Então, para se manter com uma condição razoável, né, o interior do Brasil oferece às vezes uma condição boa de vida a um custo de vida muito menor do que as grandes cidades brasileiras. Então tome cuidado, se um dia você for trabalhar, eu vou para São Paulo, vou ganhar o dobro. Será que ganhar o dobro é o suficiente para o gasto de educação, saúde, segurança, transporte que as pessoas têm numa cidade grande? Então fica ligado aí. Aqui as 50 maiores áreas urbanas do mundo. Né? Então aqui a gente também consegue ver, ó, primeiro lugar está Tóquio, né? Aí está pegando toda a região metropolitana, Tóquio com 42 milhões, depois vem Jakarta, Delhi, Seul, Mumbai, Xangai, Manila. Isso aqui, ó, são informações de outra referência, de outro site já, sobre as maiores cidades do mundo. Claro que não dá para ler tudo aí à distância que está aqui, mas muita cidade de país pobre aparece nessa lista aí. E a gente tem também a influência das cidades com relação ao mundo. Tem cidade que é mais importante, tem cidade que é menos importante. E aqui a gente consegue ver em primeiro lugar a cidade mais importante do mundo, Nova York. Do ponto de vista financeiro, até pouco tempo atrás, eu acho que ainda é a cidade de Londres, né? E aqui ela aparece como segunda cidade mais influenciadora do mundo, né? E em terceiro lugar, Paris, que muitas vezes até eu mesmo já estava indo para Tóquio dizer que era Tóquio, tá? Então são critérios diferentes, né? Então cidades influentes do ponto de vista digital, do ponto de vista eletrônico, né? Do ponto de vista de produção, de comércio internacional, essas são as cidades mais importantes, mais influentes do mundo, né? Porque muitas das cidades é a influência que ela exerce em outro lugar, tá? Às vezes uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes que não tem nem shopping center, e daí tem uma cidade com 300 mil habitantes que tem shopping center, tem hospital especializado. Faz diferença sim no que diz respeito à influência. Não estou dizendo que é melhor porque a cidade tem shopping center, é óbvio que não. Conurbação, que eu tinha dito antes ali, ó, devo ter mudado a ordem do slide, né? Conurbação é a junção da mancha urbana de 2 ou mais municípios. Aqui a gente, por exemplo, tem Floripa. Floripa tem uma parte continental, tá? Tem gente que acha que Florianópolis é só a ilha, né? Mas atravessou as pontes aqui, você tem uma parte que pertence a Florianópolis, ainda mais ou menos que está debaixo da minha mão aqui. Depois aqui a gente tem São José, aqui já é Palhoça e lá em cima é Biguaçu. Então tem 1, 2, 3, 4 municípios conurbados nessa imagem aí. Beleza? O que é conurbação? Aqui é a grande conurbação da Grande São Paulo. Tá? Então a gente tem a cidade de São Paulo aparecendo mais ou menos aqui, né? E depois tem Osasco, Santo André, São Renato, São Caetano, várias cidades aí
né, Taboão da Serra, Jundiaí, que aparecem na Grande São Paulo. Beleza? Então é uma mancha urbana só, já estudamos esses conceitos. Megalópole, que eu tinha falado antes, é a junção da mancha urbana de cidades muito importantes. Então aqui a gente tem, por exemplo, 3 grandes megalópolis norte-americanas. Aqui a gente tem a megalópole de San Lassan. Por que eu falo San Lassan? Porque é San Diego, Los Angeles e São Francisco. Eu coloco o LA no meio porque, Los Angeles é quem está fazendo toda a conexão, é a maior cidade, certo? Então muitas vezes eu ensino dessa forma e aparece escrito em livros também. Aqui a gente tem Chicago, Pittsburgh, as principais cidades conurbadas ali, e Boston, Boston até Washington, que tem Nova York no meio. Obviamente Nova York é que está propiciando essa grande conurbação chamada de megalópole, ok? Aqui a megalópole brasileira, que não é mais uma megalópole em formação, já é tratada teoricamente como uma megalópole, tá? Então aqui a gente tem a mancha urbana de São Paulo, Baixada Santista, Campinas, olha só, dá para ver bem. E aqui a gente tem o caminho por terra, da rodovia da BR-101, que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro, tá? Acho que a 101, na verdade, o traçado que eles consideram é esse daqui. Enfim, a rodovia que vai de São Paulo até o Rio de Janeiro já mostra uma conexão urbana entre essas duas grandes cidades. Então, e aqui a gente tem a megalópole brasileira, que é São Rio, o nome dela, certo? Região metropolitana é um conceito ligado à parte político-administrativa. Então, o município decide criar uma região metropolitana. Essa região metropolitana é consolidada politicamente por vias de deputados e decretos estaduais e federais. Aqui a gente tem as regiões metropolitanas do Brasil. Notem que Santa Catarina, por exemplo, tem em todo o seu território a influência ou de uma região metropolitana ou de um colar metropolitano, entorno metropolitano e área de expansão metropolitana. Então todo o estado de Santa Catarina chama atenção aí porque tem muita região metropolitana, legalmente falando, no nosso estado. Por que os estados, alguns fazem mais, outros fazem menos? Porque alguns estados entendem que quando a gente tem uma região metropolitana, a gente consegue mais facilmente elencar o prefeito dessa cidade mais importante da região metropolitana para ir pedir recurso, por exemplo, em Brasília. Que muitas vezes as cidades bem pequenas não são atendidas pelo ministério, não são atendidas pelo presidente, até porque o Brasil tem 5.570 municípios. Já imaginou se o presidente da República tivesse que atender todos os prefeitos? Dentro de um mandato não teria dias suficientes, tá? Só para tu ter uma ideia, porque tem outras coisas a serem feitas ao longo do mandato, Imagina atender todos eles. Então, a partir das regiões metropolitanas, alguns municípios se sentem melhor representados na esfera federal, por exemplo. Aqui a representação das regiões metropolitanas catarinenses, certo? E tem uma curiosidade, por que uma região metropolitana? O que ela muda? O sistema de ônibus pode ser integrado, o empréstimo de profissionais de uma prefeitura para outra, empréstimo, pagamento ali, há um pagamento por esse funcionário, por esse uso do funcionário na cidade vizinha, para, por exemplo, fazer uma legislação ambiental. O município de Botuverá precisa fazer uma legislação ambiental e não tem o corpo técnico necessário. Normalmente o município faria uma licitação para contratar esse serviço. A partir de regiões metropolitanas, a gente tem um entendimento de que os profissionais da região podem contribuir para que esse município aqui, que tem que fazer um plano diretor, que tem que fazer uma legislação ambiental, que ele consiga fazer. Afinal, a partir de 2001, a gente tem o Ministério das Cidades, instituindo o Estatuto das Cidades, obrigando muitas cidades a fazer plano diretor, por exemplo. Tá? Macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? É quando a gente tem uma cidade que ela tem tudo e as outras cidades não tem nada. Quando uma cidade começa a ter o seu atendimento razoável de serviços comprometido pelo excesso de demanda que aparece para esse município. É o medo que as pessoas agora estão convivendo durante a quarentena, durante o período do coronavírus aí, de que os hospitais das grandes cidades fiquem muito lotados de pessoas do interior, por exemplo, que tem muita cidade que não tem leito de UTI, todo mundo corre para o mesmo lugar. Quando se trata de lixo, por exemplo, a gente tem as grandes cidades com dificuldade de encontrar lugares para depositar esse lixo. Então, muitos problemas urbanos vão surgir da macrocefalia, que é um conceito.
Verticalização, outro conceito importante é que a gente tem um comparativo, né, da região do Vale do Itajaí até Florianópolis, mais ou menos indo, ó, pega Joinville, que é norte do estado, Blumenau, Itajaí, aqui está Balneário. Em 1975, essa aqui eram as barrinhas de densidade demográfica. Tem um outro vídeo nesse canal aqui, falando sobre a densidade demográfica e esse tipo de mapa aqui, é bem legal. Então em Balneário, em 1975, a gente tinha menos barrinhas de densidade demográfica do que em Itajaí, por exemplo. Já em 2015, a gente sabe que pela verticalização, os prédios, né, eles acabam aumentando muito a densidade demográfica dessas áreas urbanas. O mesmo aconteceu em Floripa, está pela metade ali, em Blumenau, acho que dá para perceber também algum aumento, né? Itajaí também teve um grande crescimento populacional nesse período. E aqui a gente tem um comparativo, ó, década de 70 em Balneário, e em 2000 em Balneário, também a gente tem aqui uma verticalização evidentemente aparecendo, né? Próxima aula sobre a origem das cidades e funções das cidades, né? Por hoje era só. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo. Valeu!